Amém, gente. O livro de Cantares, para aqueles que todos conhecem, o livro de Cantares ele é um poema de amor entre um homem e uma mulher, entre o noivo e a noiva. Ele fala de um noivo que ama, que busca, que chama, protege, um noivo que é forte, que é provedor, que é pastor. E fala também de uma noiva que deseja a presença do seu amado, que às vezes está insegura, está distraída, é chamada para a santidade, para a intimidade, para um compromisso, que falha, mas que também é restaurada. E esse relacionamento, quando a gente descreve o relacionamento desse noivo e dessa noiva, ele nos remete também não apenas a um relacionamento de um homem e uma mulher, mas ao relacionamento de Cristo com a igreja. Porque se nós formos ver a característica desse noivo e dessa noiva, lembra muito esse relacionamento do Cristo e da igreja. E nesse texto que nós lemos, adverte ao perigo que as pequenas raposas, as raposinhas, elas têm causado à vinha. E trazendo essa história, essa situação para um cenário profético, a vinha, ela é o relacionamento do noivo com a noiva. Então a vinha também significa o relacionamento de Cristo com a igreja, né? E aqui nós vemos que as raposinhas, elas estavam destruindo a vinha, estavam destruindo o relacionamento. E é da mesma maneira que as raposinhas, elas destroem o relacionamento de Cristo com a igreja, ou melhor, da igreja com Cristo. São elas que entram e destroem esse relacionamento. E hoje eu queria falar um pouco sobre essas raposinhas. O que são muitas vezes essas raposinhas que nós não nos preocupamos, que deixamos passar, que deixamos de lado, que muitas vezes nós não damos tanta importância para elas, mas que no final e no fundo, essas raposinhas, elas fazem um grande estrago no nosso relacionamento, na nossa vida e no nosso meio cristão. A gente conhece, eu creio que todos aqui conhecem os 10 mandamentos que está escrito lá em Êxodo. Então lá fala, você não vai adorar outro Deus, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai furtar, você não vai dar mau testemunho, falar mal do seu irmão, fala tantas coisas ali, e você pode, às vezes a gente olha e fala, poxa, mas eu já não faço nada disso, eu já estou seguindo esses passos aí certinho. Só que tem coisas pequenas que vai além disso e que minam o nosso relacionamento com Deus e que influenciam no nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Ele. E nós precisamos estar atentos a isso também. Nós precisamos também dar atenção a essas pequenas coisas. Quando o Senhor, Ele me trouxe, eu não sei se está escrito aqui, não está aqui atrás. O tema dessa palavra é: não negocie o inegociável. E quando Deus falou isso comigo, eu havia passado por uma situação, era algo simples, mas eu vi a mão de Deus de uma forma naquela situação, e o Senhor falou: não negocie o inegociável. São as pequenas coisas que têm roubado. Eu vou contar para vocês entenderem. Nós havíamos comprado um carro, e depois de um ano eu decidi vender esse carro. E quando a gente foi vender o carro, que a gente já tinha o comprador, nós descobrimos que nós fomos enganados na venda. Era um carro condenado, que tinha a sua estrutura do carro condenada, e nos venderam como um carro 100%. Só que essa estrutura condenada fazia com que o carro perdesse 50% do valor dele. Então era uma perca assim, muito grande que a gente teria. E aí a gente procurou advogado para entender, porque eu tinha um documento falso que foi dado pela loja que eu comprei. E a advogada falou: não, você pode recorrer junto à loja. A loja tem que comprar o seu carro de volta e eles são responsáveis por isso, porque você tem a comprovação de que você não danificou a estrutura do carro. Eles te venderam um carro danificado e te deram um documento falso. Nós fomos atrás da loja junto à advogada. E aí o dono da loja
começou a zombar da nossa cara. O cara era grosseiro. Eu não quero saber, procura seus direitos, vai para a justiça, eu não vou resolver. Se vira, não tenho nada a ver com isso. E eu peguei uma raiva daquele cara. Uma raiva. Porque a gente ser enganado é muito ruim. Você procura fazer tudo certinho, pagar suas contas certinha, andar de forma correta. E você ser enganado é horrível. E eu fiquei com uma raiva absurda daquele cara. E, no fundo, eu queria que ele sofresse o que eu estava sofrendo, porque eu estava sofrendo um prejuízo. E eu queria que ele também fosse prejudicado em alguma coisa. E aí eu sei que vai lá, vai cá e fala com o cara, e fala com o advogado. E eu já estava assim umas 2 semanas com esse cara nessa história. E ele falava, eu não vou pagar. Procura os seus direitos, vai para a justiça. E a advogada falou, Nath, você vai ganhar na justiça, só que vai demorar de 4 a 5 anos. Você vai ter que guardar esse carro na garagem, continuar pagando, e vai demorar de 4 a 5 anos para sair esse processo. Eu falei, não, eu não posso esperar 4 a 5 anos para sair um processo. E eu comecei a orar por isso. E eu orava, Senhor, toca na vida daquele homem, para que ele compre esse carro, para que ele acabe com essa história. Só que dentro de mim havia uma raiva contra ele. Eu tinha um sentimento de raiva, assim, com ele, porque eu queria mesmo que ele se desse mal. E aí um dia eu orando, o Senhor falou para mim assim, abençoa a vida dele. E eu falei, eu não vou orar, eu não vou abençoar ele. E eu ficava debatendo com o Senhor. E o Senhor falou, abençoa a vida dele. E eu falei, eu não consigo. Porque se eu falar qualquer coisa aqui, não é do meu coração. E aí eu comecei a conversar com o Senhor de uma forma muito sincera. Falei, Senhor, a minha carne não permite eu abençoar a vida dele. Eu, Natália, eu não consigo abençoar a vida dele de coração, porque não é sincero de mim abençoar a vida dele. Porque esse homem está me causando um estresse tão grande que eu não consigo trazer uma bênção sobre a vida dele. Só que um dia eu fiz uma escolha, Senhor. Eu escolhi viver para Ti. Eu escolhi viver aquilo que o Senhor deseja. E é por conta dessa escolha que eu vou fazer essa oração. Eu quero abençoar a vida desse homem. Eu peço para que o Senhor toque a vida dele. Eu peço para que o Senhor prospere. E eu comecei a declarar bênção sobre a vida desse homem. E eu declarei bênçãos, e eu fui dormir. De manhã eu acordo com uma mensagem da advogada. Natália, ele quer fazer um acordo. Só que ele quer que você baixe o valor do carro, que ele não quer pagar o valor que você quer. Eu falei, eu não tiro R$1. Ou ele me paga o que eu quero, porque ele já me deu muito prejuízo, ou eu não tiro R$1. Ela falou, você vai perder o acordo. Eu falei, não tem problema. Eu estou no tudo ou nada. Ou ele me paga o que eu quero, ou então, vamos para a justiça, vamos ver o que vai rolar. Eu não vou tirar R$1. E aí ela falou, então tá bom, eu acho que você vai perder o acordo. Aí ela mandou mensagem para o cara. Ele respondeu na hora, tá fechado, eu pago o que ela quer. E naquele dia, eu falei, o Senhor tocou na vida dele. Mas o Senhor tocou porque eu creio que naquela sinceridade do meu coração, que eu falei para Deus, Senhor, eu estou com raiva, eu não consigo. Mas o Senhor tocou na vida daquele homem e ele se transformou. Ele me mandou mensagem me pedindo perdão, porque ele tinha me causado muito prejuízo, muito dano, muito estresse. Ele tratou a gente super bem. Até a advogada falou, Natália, é outro homem. Esse cara já me falou tanta graça que é outro homem. Eu falei para ela, foi o Senhor que tocou nele. O Senhor tocou na vida dele. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar. A primeira coisa que nós não podemos negociar são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Eu vou ler alguns textos para vocês que falam sobre alguns sentimentos que nós carregamos e que muitas vezes a gente não dá importância, porque é só um momento, já foi, deixa para lá. Então eu vou ler alguns textos que nos falam um pouco sobre esses sentimentos. Efésios 4, 26 e 27 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Tiago 1, 19 e 20 diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A raiva, ela pode até surgir, mas ela não pode te dominar. Porque a raiva, ela não resolve nada, ela só distorce as situações. Responder com mansidão é uma arma espiritual. Então, a raiva, ela não produz nada. E quando você é tomado pela raiva, e você fica irado, e aquilo te domina, e você não reconhece diante do Senhor, aquela é uma raposinha que já entrou na tua casa, que já entrou na tua vida, e já está mudando o seu jeito de falar com as pessoas, o seu jeito de olhar as situações, o teu jeito de ter empatia com o outro. Então a raiva é algo que tem realmente entrado de forma sutil, e nós temos permitido. Porque eu só fiquei irritada ali, falei não sei o quê. E aí? Mas está dentro de você. Mudou quem você foi chamado para ser. Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tiago 3:16. Onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Gálatas 5:26. Não nos deixes possuir por vanglória, procurando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A inveja adoece tanto espiritualmente como fisicamente. Abre portas para um caos emocional e espiritual. Ela é fruto de comparação e vaidade. E nós fomos chamados para andar em humildade. Então essa história de que é uma invejinha boa, essa historinha que entra, que vai entrando, quando você se dá conta, você já está olhando do outro e desejando sempre o que o outro tem. Mas o dele é melhor que o meu. Mas o fulano ali trocou de carro, eu ainda não consegui trocar o meu. E a inveja, ela vai entrando e ela vai ganhando força dentro de nós. E quando nós não nos damos conta, quando a gente percebe, a inveja, ela já se tornou algo horrível dentro de nós. Porque nós já estamos olhando para o outro, desejando e já nem conseguindo mais celebrar a vitória do outro, porque ele conseguiu e eu não. Então a gente deixa até de celebrar o que o outro conquistou. Então temos que tomar muito cuidado. Um outro sentimento que é muito comum entre nós é a amargura. Efésios 41:31-32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com o outro, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A cura da amargura, da mágoa, é o perdão. E o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma obediência. Não tem essa. Eu não senti de perdoar o meu irmão porque ele me fez mal. Não, você foi chamado para perdoar. Nós fomos chamados para perdoar. O perdão, ele não é merecimento. Nós merecemos o perdão de Cristo? Não, mas recebemos ele. E se nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos perdoar não por merecimento, ou não porque você está certo, ou não porque você tem razão, mas você tem que perdoar porque é obediência, é mandamento, você tem que perdoar. O perdão faz parte da vida do cristão. Se você não está disposto a perdoar aquele que te fez mal, você ainda não entendeu o que é viver com Cristo. Você ainda não entendeu o que é ser um cristão, um imitador de Cristo. Aqui eu falei de alguns sentimentos que muitas vezes a gente alimenta. E que elas acontecem de formas pequenas no nosso dia a dia. Quem nunca passou raiva no dia a dia? Quem nunca deu uns berros? Quem nunca alimentou isso? Às vezes até mais por um dia. Todos nós, eu duvido que aqui tem alguém que nunca passou por isso. Eu já passei. Acabei de contar uma situação. Eu já passei. Então, todos nós passamos por essas coisas pequenas. Essas coisas pequenas, elas têm nos roubado da presença de Deus e elas têm nos distanciado de sermos parecidos com Ele. Nós caminhamos todos os dias querendo ser parecido com Cristo, só que temos deixado essas pequenas raposinhas entrarem e roubarem isso de nós. Não permita que as pequenas coisas
te consumam. Não negocie isso no seu dia a dia. Em Gálatas 5, 19 e 21, fala sobre as obras da carne. Então, as obras da carne, elas são manifestas: a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, ele fala sobre dar uma abrangência, né, de todas as obras da carne, de tudo aquilo que acontece, que pode acontecer. E ela ainda deixa claro, entre outras coisas, porque existem mais coisas. Só que nós não precisamos, não podemos aceitar e normalizar esse tipo de coisa no nosso meio e na nossa vida. Não podemos deixar com que seja justificável. Eu tô com raiva porque o outro me fez isso. Eu não perdoo porque o que ele fez foi muito sério, ele não reconhece que errou e quem errou foi ele, não foi eu não tenho que perdoar coisa nenhuma. A gente está normalizando isso no nosso meio. E essas pequenas coisas estão nos roubando. Essas pequenas coisas têm nos distanciado de Deus. São as pequenas coisas que têm tirado os nossos princípios, que têm levado os nossos princípios e nos tornando cada vez mais permissíveis com os erros. E a gente sabe que isso não faz parte. A palavra diz que aqueles que praticam tais obras não herdarão o reino de Deus. Então, para que nós possamos herdar o reino de Deus, nós vamos precisar dar uma olhadinha nas nossas atitudes e parar de negociar pequenas coisas, porque elas não são aceitáveis. Elas não são, é porque é pequenininho. Não. As pequenas coisas, elas precisam ser também ali, cercadas, olhadas. Falou, opa, pera lá, eu não estou matando ninguém, mas eu estou com uma raiva do meu irmão que eu não consigo olhar na cara dele. E o meu pecado está assim, quase a mesma coisa. Eu ter matado ou estar com raiva a ponto de não conseguir olhar na cara do meu irmão é pecado. Está errado, não vai entrar no reino dos céus. Amém? A segunda coisa que nós temos negociado e também tem nos distanciado de Deus é a oração. Tessalonicenses 5:17 diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração, nós temos sido roubados e nós temos negociado a oração. Eu vou contar uma outra situação que aconteceu comigo esses dias, acho que foi semana passada. E o Senhor, quando aconteceu, o Senhor falou, faz parte daquela palavra. Eu estava viajando na semana, acho que passada, semana retrasada, perdão. A gente foi para um hotel, e era um hotel no meio do nada, assim, numa pista no interior. Quando foi à noite, umas 11h30, meu filho estava dormindo, começou a gritar de dor de cabeça. Minha cabeça está doendo, mamãe, minha cabeça. Ele tem 3 anos. Eu falei, Rogério, ferrou, não tenho remédio. Viajei sem levar um remédio. Falei, Rogério, eu não tenho. Vai na recepção do hotel, pergunta se tem remédio. Se não tiver remédio, pergunta se tem farmácia que pode entregar. Aí ele foi na recepção e falou, não tem farmácia que entregue e não tem remédio. Talvez tenha uma farmácia aberta daqui 20 quilômetros. Mas a gente estava numa pista super perigosa para sair, tipo, meia-noite. Eu falei, não. Eu falei, e agora? Aí eu orei por ele. Senhor, cura, em nome de Jesus, amém. Eu falei, ele vai dormir agora. Passou uns 20 minutos, o menino começou a gritar de novo. Minha cabeça, tá doendo, minha cabeça. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer meia-noite com esse menino gritando de dor e eu sem um remédio, sem de uma gota de remédio. Aí o Senhor falou para mim, ora, você tem autoridade para orar. E um dia antes tinha sido o culto com a Morena, de pais. E a Morena falou, nós pais somos intercessores dos nossos filhos. E eu lembrei da tua palavra nesse momento, Morena. E eu falei, cara, eu vou orar até essa dor de cabeça passar. Esse menino vai ser curado nesse quarto.
Eu pus a mão na cabeça dele, e ele estava assim, ó. Pensa uma criança de 3 anos com dor de cabeça. Ele todo coisadinho assim, durinho assim. E eu comecei a orar. E eu comecei a repreender aquela dor de cabeça. Eu falei, essa dor de cabeça não tem poder sobre a vida do meu filho. E eu orei. E eu comecei a sentir o corpo dele relaxar. Comecei a sentir ele relaxando. Daqui a pouco ele caiu assim, ó, com as mãozinhas. Eu falei, a dor de cabeça passou. A oração fez efeito. O Senhor curou ele. E Tiago 5:15 diz: a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E quantas vezes nós temos negociado a oração? Quantas vezes a gente deixa a oração para a última opção? A oração, ela tem que ser a primeira opção. Ela é sempre a nossa primeira opção. Eu deixei de novo. Eu negociei de novo, porque eu deixei a oração só para quando eu entrei no desespero. Eu não tenho remédio, eu não tenho onde comprar, eu não tenho onde pedir. Eu só tenho uma coisa para fazer: orar. Não me resta mais nada aqui. Eu podia ter feito a oração de começo, eu nem precisava ter ido na recepção do hotel para pedir remédio. Então, quantas vezes nós temos negociado a oração? Nós não podemos deixar a oração ser a nossa última escolha. A oração, ela precisa ser a nossa primeira escolha. A oração, ela não pode ser só aquela oração de final do dia, que você já está com um olho aberto, o outro fechado, né? Aquela coisa que você pede: Senhor, abençoa Jesus, perdoa os pecados de Jesus, que já se confunde tudo, que o sono já não te deixa nem orar direito. A oração, ela não pode ser essa. A nossa oração, ela tem que ser sem cessar. A palavra diz: orai sem cessar. É para todo tempo, é para toda hora. E muitas vezes nós temos sido roubados pelas pequenas raposas. E quem são as pequenas raposas que têm roubado o nosso dia a dia, a nossa oração? As distrações, muitas vezes. São as principais raposas que nos roubam, que roubam o nosso tempo de oração. E essas distrações, quando eu falo, não é você pensar: aquele tempo que eu passei brincando com meu filho, eu podia estar orando. Ou que eu estava ensinando a lição para ele, eu podia estar orando. Eu estou trabalhando, o horário que eu estou trabalhando, vou pedir demissão do meu emprego, agora eu só vou orar. Não é isso. A distração, muitas vezes, é aquela série sem fim que você assiste e passa a noite inteira assistindo. É aquela sessão de filmes que não acaba nunca, que você podia ter tirado pelo menos uma horinha ali, meia horinha. E eu não estou dizendo que ninguém aqui tem que assistir série ou não tem que ver filme. Gente, faz parte da nossa vida, a gente também precisa de lazer. Só que a gente não pode negociar com Cristo o que é mais importante. Primeiro vem a minha vida com Ele, depois vem o lazer. Primeiro as coisas de Deus, e as demais nos serão acrescentadas. Então, primeiro vem o que é mais importante. A oração, ela precisa ser o prato de entrada, o prato principal e a sobremesa. Porque a palavra fala: orar sem cessar. É em todo tempo. É para todas as coisas. É para as tomadas de decisões mais simples e para as mais importantes. Não, eu só oro quando for algo muito forte. Nossa, uma decisão. Não, é para tudo. É para tudo. É ao acordar e ao dormir. Nós temos que estar orando em todo tempo. A palavra fala que a oração do justo pode muito tem muito em seus efeitos, tem poder. E quem são os justos? Somos nós. É a nossa oração. Mas eu não estou vendo os enfermos ser curados. Tu está orando pelos enfermos? A gente não tem visto milagres. Mas a gente está orando. Porque não adianta sentar na plateia e falar: deixa eu ver as coisas acontecerem. Isso é para todos, tá? É para mim também, gente. Então a gente está só de espectador. E a gente não foi chamado no reino de Deus para ser espectador. Nós somos chamados para ser participantes. Nós temos que ser ativos. Nós temos que estar fazendo parte.
Nós temos que ser os primeiros a estar lá. Não, eu vou orar. Tem um doente? Eu vou orar. Está sem emprego? Eu vou orar. Antes de entregar o teu currículo, ora. Não entrega o currículo, ora depois. Ora antes, ora durante, ora depois. Mas ora. Porque o Senhor, Ele está na oração. O nosso relacionamento com Ele acontece através da oração. A gente falou que as raposinhas destroem a vinha, que representa o relacionamento do noivo e da noiva. Vamos pensar aqui, o noivo e a noiva como um homem e a mulher. Pensa num noivo e uma noiva que não tem comunicação. Eu e o Rogério somos noivos, mas eu não falo com o Rogério. A gente sai, ele muda, eu muda. A gente volta, ele muda e eu muda. A gente, sei lá, vai dormir, eu mudo e ele muda. Aí acordamos no dia seguinte, vamos ficar em casa, eu mudo, ela muda. Qual que é a possibilidade desse relacionamento dar certo? Nenhum. E da mesma maneira, é com Cristo. Qual que é a possibilidade da gente manter um relacionamento com Cristo aonde não há comunicação? Aonde não se tem fala? Aonde ninguém fala? Aonde você está calado? Qual que é a possibilidade desse relacionamento ir para frente, desse relacionamento se desenvolver, de ter uma troca? Nenhum. Se não tiver uma comunicação, não vai para frente. Salmos 145, 18 diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Ele está perto de quem fala com Ele. Ele está perto daqueles que chamam: ei, Senhor, vem cá, preciso falar com você. Tem umas coisas para te falar. E é com sinceridade. Não adianta entrar diante de Deus todo sujo de pecado. Ó, Altíssimo Senhor, grandíssimo, não sei o quê. Não adianta. Vai sincero. Senhor, estou aqui, sujo, podre, cheio de coisa, cheio de carrapicho. Preciso falar com o Senhor. Estou errado. Mas eu sei que o Senhor me chamou para andar certo. Me ajuda. É sinceridade. Não adianta sentir inveja de manhã e chegar: ai, Senhor, obrigado, abençoa a fulana. Tu passou o dia com inveja dela. Tu acha que Deus não viu teu sentimento? Acha que o Senhor não percebeu? Seja sincero, fala: Senhor, eu tô aqui. A minha amiga comprou aquele negócio, fiquei morrendo de inveja. Me perdoa, mas eu tive inveja dela. Seja honesto, seja sincero. Amém? Mateus 7 diz assim, 7 do 7 ao 11. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Coloquem as tuas petições diante do Senhor. Coloquem os teus anseios diante de Deus. E creia que Ele sempre vai ter o melhor para a tua vida. Ele sempre sabe o que é melhor para você. Ele sempre tem a melhor resposta. Ele sempre tem o melhor caminho. Ele sempre tem a melhor direção. Coloque diante de Deus. Confie neles. Sejam pacientes diante da espera da tua oração. É melhor esperar com Deus do que ter uma solução sem Ele. A solução sem Ele muitas vezes traz dor. Mas quando a gente espera nele, a gente entende e a gente cumpre aquilo que Ele quer, é a melhor coisa das nossas vidas. Lá na frente, depois que você esperou, você olha para trás e fala: nossa, valeu a pena esperar. Caramba, Deus fez muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu merecia, do que eu precisava. Ele fez muito mais. A oração é o caminho que dá acesso às revelações de Deus e às suas respostas. É somente através da oração. Ele só vai se revelar a você na oração, é na tua palavra.
Não adianta querer achar, eu vou assistir o vídeo do influenciador que fala, porque ele tem várias revelações e ele vai falar comigo. Para, é balela. Para com isso. Para de querer revelação fast food. Vou lá na internet clicar. É você e ele, é intimidade. Não tem como ter dúvida. Será que está falando comigo? Quando é Deus que fala direto para você, não tem dúvida. O Senhor falou comigo. É para mim essa promessa, não é para mais ninguém. Então busque você. A oração ela não pode ser um momento, mas ela tem que ser um estilo de vida para o cristão. É um estilo de vida. E não negocie o seu tempo de oração. Isso não é negociável no nosso meio. Não permita que essa raposa, ela entre na tua vinha. Não permita que essa raposa entre na tua vinha. Inclusive, quinta-feira, o pastor Silas Malafaia pregou na conferência profética. E ele falou sobre o poder da oração. Se você ainda não assistiu, assista. Porque é muito importante e é uma palavra assim que vai mudar o teu ponto de vista. Assista porque foi uma bênção. E só comprovou para mim, só testificou que era realmente aquilo que o Senhor precisava trazer através da minha palavra. A terceira raposa que nós temos negociado é a raposa da adoração. Perdão, a raposa que tem entrado em nós e temos negociado com ela. É a adoração. João 4, 23, 24 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem e em espírito e em verdade. Adoração, ela é essência e verdade no coração. Adoração, ela não é só os louvores que tocam aqui. Não são só os louvores que você escuta na sua casa. Aqui são músicas. São músicas que adoram a Deus, que trazem adoração, que geram adoração a Deus. Quando falamos em adoração a Deus, já logo a gente lembra, né? A música, são as canções. Eu estou adorando a Deus enquanto eu estou cantando. Eu não vou cantar porque vão tirar sarro de mim, porque eu canto mal, gente. Mas a adoração, ela vai muito além de música. Ela vai muito além de canções. A adoração é a nossa postura. A adoração é como a gente tem se comportado no mundo. Essa também é uma forma de adorar a Deus. O nosso comportamento lá fora. Cumprir os princípios de Deus, ser exemplo por onde a gente passa, também é uma forma de adorar a Deus. Nos últimos tempos, os filhos de Deus têm sido motivos de chacota. Aqueles que se intitulam cristãos, lá fora, nós temos sido motivos de chacota. Por quê? Porque muitos se dizem cristão, só que o comportamento não condiz com o de cristão. E aí a gente vira o quê? Motivo de conversa para os outros. Porque nós temos gritado aos quatro cantos, e de uma forma geral, eu não estou dizendo aqui, são todos vocês, não é isso. Eu estou dizendo de uma forma geral, cristão em geral. A gente grita aos quatro cantos, não porque eu sou cristão, porque Deus, porque Jesus. Mas na hora de ser exemplo de cristão, de ter postura, mostrar princípio, agir como não faz. Não faz. Então tem muito crente que a fama é de briguento, caloteiro, sem compromisso com o que faz. E quando a gente... E quando a gente faz isso, nós temos deixado de adorar a Deus. Quando essas são as nossas atitudes,
no meio dos outros, tanto aqui dentro quanto lá fora, como no seu serviço, na sua família, nós deixamos de adorar a Deus, porque a gente deixa de ser imagem dele. Adorar a Deus não é vir aqui na igreja e levantar a mão na hora do louvor. Ai, Senhor, não. Vai muito além. Adorar a Deus é não fazer parte das rodinhas de conversas promíscuas. Adorar a Deus é não trapacear o outro. É não sonegar impostos. Não ter um vocabulário chulo no meio daqueles que você anda lá fora. Adorar a Deus é respeitar teu patrão. É o básico. E tem tantas outras formas que a gente tem deixado de adorar a Deus lá fora, que a gente tem sido um péssimo exemplo lá fora. E aí a gente, ai não, mas eu adoro a Deus. Cara, só com as tuas palavras, mas as tuas atitudes estão dizendo completamente ao contrário. E nós, quando a gente quer levantar a mão para dizer eu adoro a Deus, melhor do que você falar é você fazer. Porque a verdade é que nós cristãos somos a Bíblia que o mundo vai ler. Muitos não vão pegar a Bíblia de papel e começar a ler, mas quando começar a ver as tuas atitudes, falar, tem coisa diferente aí. De onde vem essa diferença? Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E qual tem sido a Bíblia que o mundo tem lido através das nossas vidas? Como nós temos sendo vistos lá fora? É isso que nós precisamos ficar atentos. Essas raposinhas têm nos roubado. Essas raposinhas têm nos tirado da presença de Deus. Tem nos distanciado de sermos cristãos de verdade. Amém? Lá em 1 Coríntios 3, do 5 ao 7, diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais... Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. A adoração, ela também tem sido negociada entre nós, quando nós fazemos preferência por homens. Nós só vamos na igreja se for o pastor A ou B. Ah, se esse pastor vai pregar hoje, eu nem vou. Eu vou lá fazer o quê? Não gosto dele. Ah, o pastor não vai estar hoje? Ah, nem vou para a igreja, vou ver Fantástico. Que? Vou nada. Aqueles presbíteros chatos que vão pregar? Vou nada lá. Vou ficar na minha casa. Você está negociando a sua adoração a Deus. Porque você não vem aqui por quem está aqui em cima do púlpito. Você vem aqui para adorar Ele. A única e exclusivamente a Ele. Nós não saímos da nossa casa para escolher o homem que nós vamos escutar. E eu não estou dizendo que aqui existem melhores ou piores, não é isso. São homens e mulheres de Deus. Mas eu não tenho que ter preferência de quem eu quero escutar. Porque eu não venho na casa de Deus para adorar a homens. Eu venho na casa de Deus para entregar o meu louvor a Ele. A minha adoração a Ele. E é a Ele que eu estou aqui. É por Ele que eu estou aqui. Então, quando a gente começa a escolher quem nós vamos escutar, ou quem a gente vai vir aqui na igreja para ver, nós estamos nos tornando idólatras. Aí não adianta falar da outra religião que adora imagens. A gente adora homens. Eles adoram imagem e a gente adora homens. Que diferença faz entre nós? A nossa adoração, ela tem que ser única e exclusiva a Deus. Somente Ele pode receber a nossa adoração. É muito importante estar aqui. É muito importante estar na igreja.
É muito importante você estar em comunhão com seus irmãos. Mas o teu coração, ele não pode estar sendo movido por aquele que sobe aqui em cima. Você não pode estar com o teu coração sendo manipulado, a sua vinda até aqui, por quem sobe aqui em cima. Ou em qualquer outro lugar que você for. Não estou dizendo só aqui. Em qualquer lugar que você for. Porque você não entra na casa de Deus para adorar a homens. Você entra para adorar a Deus. E a partir do momento que nós fazemos as pessoas mais importantes do culto, mais importante do que cultuar a Deus, nós estamos negociando a nossa adoração. Salmo 146, do 2 ao 6, diz assim: Louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Nenhum homem pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Nenhum homem. Não entregue este lugar para ninguém, porque o único que é digno de adoração é o Senhor. Amém? Negociar com as raposinhas é perigoso demais e pode nos custar muita coisa. Pode nos custar a nossa vinha. E a nossa vinha é o nosso relacionamento com Deus. Elas podem estar nos custando isso. Não se preocupe apenas com aqueles pecados que você já intitulou como os grandes. Esse é um pecadão. A gente fala, né? É um pecadinho. Pecado é pecado. Tem uns que parecem realmente ter uma proporção maior do que outros. Mas pecado é pecado. Então não estipule esse como, esse aqui eu tenho que estar ali firme e forte para não fazer. Mas esse aqui, se eu der uma vaciladinha, não tem problema. Não, pecado é pecado. Não negocie com o pecado. Não negocie com o pecado. Não existe coisa boba. Não existe, é nada a ver. Tem um pastor que fala que de nada a ver o inferno está cheio. E a gente costuma dizer, né? Isso aqui nada a ver. Nada a ver. E ele fala, é de nada a ver que o inferno está cheio. Então que nós possamos ser as pessoas que estão se importando com o nada a ver. Que não estão deixando passar as pequenas coisas. São as pequenas raposas que têm distanciado a igreja de Cristo. Que tem levado nós, cristãos, para longe de Cristo. O diabo, ele tem agido de forma sutil no nosso meio. Ele tem entrado pelas beiradas, assim, né? Ele vai, é uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Quando você percebe, você está afundado. Você já não tem mais relacionamento. A gente já não está mais na presença com o Senhor. A gente foi chamado para sermos influenciadores no mundo. Mas nós temos nos tornado influenciados por Ele. Nós temos sido influenciados pelo mundo. E nós não fomos chamados para fazer o que o mundo está fazendo. Nós fomos chamados para fazer a diferença no mundo. Nós precisamos parar de abrir concessões no nosso dia a dia. Parar de deixar as coisas para lá. É só um sentimento de raiva que eu tenho por ela mesma. Deixa para lá. Não olho na cara dela e tá tudo certo. Eu não preciso perdoar. Pra quê? Deixa para lá. Não convivo mesmo. Aquilo tá dentro de você, aquela amargura, aquela mágoa, te amarrando, te prendendo. E às vezes você nem sabe. Você fala, por que as coisas não vão para frente? E você tá ali carregando um monte de bola no teu pé de ferro, que você não quer se desapartar delas, porque você, é nada a ver, deixa aí os nada a ver.
Então vamos parar de fazer essas pequenas concessões. Vamos parar de abrir pequenas brechas, porque pequenas fissuras também causam danos. Mateus 5, do 14 ao 16, diz assim: Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. São vocês, sou eu, somos nós. Nós fomos chamados para iluminar o mundo. Nós fomos chamados para ser luz lá fora. E que nós possamos ser isso. Que de hoje em diante você olhe para as pequenas coisas e você fale: não, eu não posso negociar. Essa raposinha não vai me pegar, não. Na minha vinha ela não entra. Não negocie. Não negocie com nada. Não negocie com nada que vai te tirar da presença do Senhor, que vai ferir o teu relacionamento com Ele. Não negocie com isso, amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça.